Então, Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós temos aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o teu Espírito foi dado a nós, ele habita em nós, o Espírito de Cristo está em nós. Senhor Jesus Cristo, não há honra nem dádiva maior do que essa. Nós fomos trazidos para perto pelo teu amor. Senhor, que nós possamos crescer em graça, em verdade, porque nós já fomos alcançados pela tua graça. Que nós possamos crescer nessa graça, Senhor. Continue falando conosco. Faça-se presente aqui em nosso meio. É o que nós te pedimos. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Amém. Meus irmãos, uma das melhores coisas da vida é poder compartilhar de grandes momentos da nossa vida com as pessoas com quem nós amamos, não é mesmo? Quem nunca antes foi naquele restaurante ou naquela lanchonete e comeu aquela empadinha maravilhosa ou aquela pamonha? E quando você, logo depois você comeu, pensou assim, poxa vida, como eu queria que a minha esposa ou o meu melhor amigo, minha melhor amiga, ou qualquer outra pessoa, meu pai, minha mãe, estivessem aqui comigo para provar dessa comida também. E esse sentimento pode surgir em qualquer momento, quando a gente menos espera. Até mesmo perante um simples pôr do sol, você olha e o pôr do sol desse dia está mais bonito, mais brilhante que o habitual e você pensa, eu adoraria que pessoa tal estivesse aqui comigo para compartilhar desse momento. Ou então, quando nós assistimos a um filme muito bom na HBO, na Globo, no cinema, ou em qualquer outro canal de televisão, e você pensa, nossa, pessoa tal deveria assistir isso. Ela vai amar esse filme, ela vai amar essa série. Ou então, quando nós ouvimos aquela música e fala, gente, essa música ou esse podcast é a cara da pessoa tal. Por exemplo, nesse dia 1º de novembro, nós tivemos na Igreja Anglicana de Brasília a celebração do Dia de Todos os Santos. E nesse dia nós recebemos a visita do professor Eduardo Barnabé como pregador. Além disso, um casal de grandes amigos que fez seminário comigo esteve presente. E eu não via esse pessoal há muito tempo, eu estava muito alegre de estar com eles. Depois dessa visita, junto com o Rafa e com a Tati aqui, nós fomos comer, fomos para um lugar legal para comer. O reverendo Afonso já ouviu falar desse lugar? Ele já foi introduzido ontem para o nome desse lugar. E quando eu estava lá comendo, eu pensei, nossa, como eu gostaria que a minha esposa estivesse aqui comigo. Mas infelizmente ela estava muito cansada naquele dia, ela não podia estar ali. Aquele foi um momento muito bom. Foi muito agradável. Não estou falando que foi ruim. Nem que todos esses momentos que as pessoas participam, vendo filmes, ouvindo músicas, comendo comidas, sejam ruins. Mas às vezes dá aquela percepção de que seria muito melhor se aquela pessoa que eu adoro compartilhar os momentos da minha vida com ela estivesse aqui presente. Seria ainda melhor. E a verdade é que nós temos esse sentimento de que muitos momentos da nossa vida seriam mais bem aproveitados se as pessoas com as quais nós nos importamos de verdade estivessem conosco. E como lidar com um sentimento desses quando a pessoa não pode estar presente? Às vezes a pessoa simplesmente não está ali, mas às vezes ela simplesmente não poderá mais estar presente. Eu já vi pessoas emocionadas chorando em seus casamentos, porque o pai morreu, a mãe morreu, o vô, a avó morreu. E essa é uma cena um tanto quanto comum. Aquele momento não deixou de ser menos especial, porque o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó e o vô não estavam ali. Mas podia ser ainda melhor. Podia ser ainda melhor. Podia ser mais interessante ainda. Aquele provavelmente é o momento mais feliz da vida das pessoas, mas mesmo assim, falta uma coisinha. A verdade é que nós sentimos falta das pessoas constantemente. E nós temos essa sensação de que nós queremos compartilhar os momentos da nossa vida com as pessoas com que nós mais nos importamos. Nós queremos compartilhar da nossa alegria com os outros e queremos compartilhar da alegria dos outros conosco também. Essa troca de alegrias, não sei se fez muito sentido o que eu disse, mas nós queremos que os outros se alegrem conosco, nós queremos nos alegrar com as alegrias deles. Meus irmãos, um sentimento muito parecido com esses estava surgindo na igreja de Tessalônica. Pense comigo.
Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós observamos que Paulo começa a dar diversas instruções para aquela comunidade. E dentre essas instruções, havia uma que nós fizemos a leitura hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 adiante, que dizia respeito àqueles que adormeceram. A pregação do apóstolo Paulo, a pregação que aquela igreja recebeu, afirmava que Jesus havia sido crucificado e morto, mas que ele venceu a morte e ressuscitou. E dessa forma, como ele ressuscitou, a morte já não tinha mais poder sobre ele e ele não poderia mais morrer. E que a sua ressurreição era um sinal da aprovação divina sobre Jesus, como ele diz em Romanos, de que Jesus era o verdadeiro Cristo, o Rei de todo o universo. É isso que Cristo dizia no pensamento paulino, entre outras coisas mais. Jesus, nesse momento, após a sua ressurreição, ele estava sentado à direita de Deus nos céus, mas um dia ele iria vir para iniciar o seu reinado. E aqueles crentes que ouviram essa pregação sobre Jesus Cristo da boca do apóstolo Paulo, eles aprenderam que ao momento que você é batizado, você recebe o Espírito, e aquilo era o sinal de que você iria fazer parte do reino do Rei Jesus. E os membros da comunidade tessalônica queriam muito fazer parte do grande dia em que Jesus, de fato, iniciaria seu reinado de uma vez por todas. Eles ansiavam por esse momento, até que, de repente, uma pessoa faleceu. E logo depois, outra. E depois, uma terceira, uma quarta. E nós não temos a contagem de quantas pessoas vieram a falecer desde então. E agora? Isso significa que aquelas pessoas que esperavam o Jesus aparecer como rei, essa espera delas foi em vão? Eles que tanto esperavam por esse grande dia, eles não vão receber nada? Tudo que eles viveram, no caso dos tessalonicenses, se tornando ex-gentios, abandonando essa pátria tessalônica em favor de um Deus estrangeiro que era o Deus de Israel, aderindo a diversas práticas dos judeus ali, sem necessariamente se circuncidar, adorando a Jesus Cristo, vivendo uma espécie de ostracismo social dentro da sociedade tessalônica, tudo isso foi em vão? De alguma forma, para aquelas pessoas que permaneciam, o grande dia de Jesus ainda ia ser muito bom, mas já não ia mais ser a mesma coisa. Não ia ser mais tão especial como se aquela pessoa que ouviu a pregação ao meu lado, mas que veio a falecer, ela estivesse presente aqui também. Porque para eles, aquelas pessoas não estariam mais ali. Eles perderam, eles faleceram. Já não existe mais o que fazer. E preocupado com essa questão, Paulo se dirige aos Tessalonicenses. E vocês podem ler no versículos 13 e 14 que ele diz o seguinte: Não queremos, no entanto, que fiqueis na ignorância, irmãos, a respeito dos que adormeceram, a fim de que não vos entristeçais como os outros, aqueles que não têm esperança. Se, de fato, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo também Deus conduzirá por intermédio de Jesus, e com ele, aqueles que adormeceram. Eles deveriam saber, e Paulo instrui a igreja de Tessalônica justamente sobre isso. Eles deveriam saber que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas que o mesmo também vai acontecer com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O destino de Jesus é o destino de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos terão esse mesmo destino, e se ele ressuscitou, todos aqueles que participam de Jesus, todos aqueles que foram batizados em Jesus, todos aqueles que receberam o Espírito de Cristo dentro de si, esses também ressuscitarão. Paulo gostaria que as pessoas soubessem disso. A morte não vai impedir, porque eles vão ressuscitar também. E ele continua. Eis que vos dizemos como palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ainda restamos para a vinda do Senhor, não precederemos
àqueles que adormeceram. Porque o próprio Senhor, a ordem dada, a voz de um arcanjo, ao som de uma trombeta de Deus, descerá do céu, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Só até aqui por enquanto. Só até aqui, ok. Aqueles que estão vivos, a verdade é que Paulo quer que as pessoas invertam a ordem do pensamento. Aqueles que estão vivos, eles não serão os primeiros a participarem do grande dia do Senhor. Porque um dia qualquer, o Senhor Jesus Cristo, ele virá descendo do céu. E então um arcanjo soará a trombeta e todos aqueles que estavam mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. A ressurreição é a grande esperança, ela iria acontecer no momento em que Jesus aparecesse, no momento em que ele viesse. E enfim, os mortos, aqueles que dormiram no Senhor, aquelas pessoas pelas quais vocês estão tão preocupados, eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão e o grande dia se iniciará justamente com a aparição de Jesus e a ressurreição dos mortos. Eles são aqueles que têm a primazia. Tudo começa com aqueles que adormeceram, não com aqueles que estão vivos. É isso que Paulo quer que eles saibam. E ele continua no versículo 17. Somente depois nós, os vivos, os que restarmos, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e desse modo estaremos para sempre com o Senhor. Após a grande ressurreição de todos aqueles que adormeceram em Cristo Jesus, juntos, vivos e mortos, todos eles serão arrebatados nos ares e estarão juntos eternamente com o Senhor no seu reino celestial. Haverá um grande encontro entre aqueles que adormeceram e aqueles que estão vivos no Senhor. E, enfim, aquela expectativa. Eles vão participar desse momento? Paulo diz, pode ter certeza, eles vão participar desse momento. Eles vão estar presentes também. Então você não precisa ficar triste por causa deles. Eles vão estar conosco. E todos nós juntos, vivos e ressuscitados, todos esses que adormeceram no Senhor irão se encontrar nos ares com Jesus. E como o apóstolo Paulo diz, depois de subir para os ares com Jesus, estarão juntos para sempre. A ansiedade daqueles que têm medo da separação e de que nunca mais encontraria aqueles que estavam mortos foi sanada. Eles não morreram em vão. A morte não terá o poder de impedir os que adormeceram no Senhor de fazer parte do reino do Senhor Jesus. A palavra final não é da morte. A palavra final é do Senhor Jesus. A intenção de Paulo ao trazer esse ensino fica até mesmo clara no versículo 18. Por isso, ele diz assim, assim exortai-vos, ou então encorajai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, meus irmãos, nós temos aqui adiante de nós o famoso texto do arrebatamento na Bíblia. Enfim, nós estamos falando sobre arrebatamento na igreja. Muitas pessoas falam que não se fala sobre esse assunto, que esse assunto é um assunto negligenciado. Ou então, pessoas falam demais sobre esse assunto. E agora eu quero que vocês prestem atenção em tudo que nós estamos vendo. Tudo que nós lidamos até aqui. A primeira informação que eu quero trazer para vocês é que somente aqui neste texto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, a palavra arrebatamento acontece. Não existe mais nenhum lugar na Bíblia em que você vai encontrar essa palavra arrebatamento, ok? O que muitas pessoas fazem, elas leem um sermão de Jesus lá, para que ele diz pouco antes que ele aponta sobre a destruição do templo, e aplicam as palavras daquele sermão de Jesus
para trazer mais noções ao arrebatamento. Ou então as pessoas leem textos como Apocalipse 3:10 e dizem que aquilo ali diz respeito sobre arrebatamento também. Mas a palavra arrebatamento só aparece aqui. Isso é importante de nós sabermos. E lidando com esse texto, nós temos que tentar entender um pouco sobre o que nos é dito no nosso dia a dia. Afinal de contas, não sei se vocês já perceberam, mas arrebatamento é um tópico muito constante na cultura, principalmente na cultura evangélica, na cultura gospel. Nós temos filmes, uma série de livros, séries de filmes também feitas sobre arrebatamento. Parece que vai lançar outro esse ano ou ano que vem. Com até mesmo Nicolas Cage já fez parte de filmes sobre arrebatamento. E nós temos vários sermões que são escritos para as pessoas, e muitas pessoas têm ansiedade sobre esse dia. Hoje mesmo, até mesmo um amigo me falou que certas empresas nos Estados Unidos quando contratam um piloto de avião que é cristão, eles logo depois contratam um que não é cristão para ficar do lado dele, porque se caso o arrebatamento aconteça, ele vai poder tomar e o avião não vai cair no final. Porque nós todos estamos acostumados com a imagem de arrebatamento secreto que nós vimos, que todas as pessoas estão ali fechadas. Você já viu nessa imagem? Todas as pessoas na igreja com os olhos fechados, com as mãos para cima, e o pastor falando, orando, todo mundo vai, ficam só as roupas na cadeira e o pastor é o único que ficou para trás. Ou então nós temos outros vídeos, e eu vi uma série de vídeos muito bem produzida há pouco tempo atrás, que trazem justamente sobre a loucura do mundo e afirmava que as pessoas, o mundo inteiro vai ver, porque nós hoje temos redes sociais e as redes sociais vão captar as pessoas nos seus stories, batendo palmas em festa de aniversário, até que de repentemente alguém, no estalar de dedos, desaparece. Meus irmãos, a ordem que nós aprendemos na cultura evangélica como um todo é de que no abrir e piscar de olhos as pessoas simplesmente vão desaparecer, não é mesmo? E as pessoas ficam atordoadas. Meu Deus, não é que os crentes estavam certos? Meu Deus, eu não ouvi a palavra deles. Agora eu estou ferrado, fiquei para trás, fui deixado para trás. Meus irmãos, nós aprendemos essa ordem. E depois desse arrebatamento que as pessoas desaparecem, aí algumas coisas podem acontecer. Provavelmente a mais clássica é que nós temos 7 anos de desaparecimento e o anticristo se revela para conduzir as nações, até que essas pessoas reaparecem em Israel. E aí as nações fazem guerra com Israel. Existem modificações, tanto que existem pessoas que acreditam que o anticristo está agora preparando as pessoas para lutar contra Israel. Tomem cuidado também com essas noções aí, por favor. Muito obrigado. Mas, meus irmãos, no final, eu quero que nós olhemos para o próprio texto bíblico. O que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, nos apresenta sobre a ordem de eventos. A ordem de eventos começa primeiramente com a aparição de Jesus. Muitas pessoas acreditam que Jesus não aparece de fato, por isso que o nome é arrebatamento secreto, e que as pessoas simplesmente desaparecem. Mas a primeira coisa que o nosso texto faz questão de deixar clara é a aparição de Jesus. Literalmente, a vinda de Cristo. Isso tudo acontece com a vinda de Cristo. Não que a vinda de Cristo aconteceria depois de arrebatar e as pessoas ficarem atordoadas com medo. Nós temos a vinda de Cristo, o ressoar da trombeta, e os mortos então ressuscitam. Os mortos, eles ressuscitam aqui. E somente então, não somente aqueles que estavam vivos, como nós estamos acostumados. Provavelmente as pessoas ficariam muito mais assustadas ao ver um monte de morto ressurgindo de suas tumbas. Não sei como é que vai ser no final, mas o importante é que somente então é que Jesus iria arrebatar todas as pessoas nos ares e levá-las consigo. E depois, nós não encontramos mais nenhuma etapa posterior em 1 Tessalonicenses. Nós não encontramos mais
Em 1 Tessalonicenses, mais nada. Depois do arrebatamento vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer mais aquela outra coisa, e depois vai ter isso, vai ter Israel, vai ter a guerra dos reis, a grande tribulação. Nem mesmo a grande tribulação, como vocês podem perceber, está presente em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Estou falando de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pode ser que outros textos tenham, aí fica a cargo de cada um, mas em 1 Tessalonicenses 4 não tem, e eu particularmente não acredito que tenha em outros textos também, mas aí é uma posição minha, e tudo bem, meus irmãos. Mas no final, eu quero que vocês percebam a ordem das coisas, como as coisas estão sendo colocadas aqui. A gente tem essa cultura do arrebatamento e de fazer as pessoas terem muito medo sobre esse dia. Mas o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é que esse ensino aqui não foi colocado na Bíblia para fins de amedrontar os outros, mas para fins de consolar, para fins de consolação. E para não dar o meu braço a torcer, Paulo apresenta coisas um tanto quanto pouco digestíveis para a minha teologia também, como por exemplo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele também não fala que o reino vai ser na terra. Mas ele fala que nós subiremos aos ares e estaremos com o Senhor. Assim como em 1 Tessalonicenses, Paulo também não fala de um reino terreno, nem que nós teremos um corpo de carne e sangue, mas nós teremos um corpo feito de espírito. Seja lá o que um corpo feito de espírito signifique para Paulo, já que para ele nem carne nem sangue poderão herdar o reino dos céus. Ele diz que nós seremos transformados e teremos corpos espirituais como as estrelas. É o que Paulo nos diz. Às vezes Paulo diz coisas estranhas. Algumas pessoas entendem que Paulo diz uma coisa para a ressurreição e o apóstolo João e o livro de Apocalipse dizem outra. Diferentes. João faz questão de falar que é corpo e sangue. Paulo é um pouco mais esotérico, aparentemente. Enfim. Mas no final, meus irmãos, o importante não é ficar com especulações sobre quem está certo, quem está errado. No final, a matéria mais importante e que todos esses dois concordam, é que um dia nós estaremos juntos com Jesus. E mais importante ainda, aquela pessoa com a qual você conviveu, aquela pessoa com a qual você sente falta. E eu tenho certeza que todos nós temos pessoas com as quais sentimos faltas. E quanto mais o tempo vai passando, mais pessoas vão sendo juntadas nessa nossa lista de que saudade que eu tenho. E diferentemente, meus irmãos, de uma festa de casamento, em que uma pessoa pode celebrar e ter ali o seu momento mais feliz da sua vida, mesmo sem uma avó, sem um avô, sem uma mãe, sem um pai, neste grande dia, para o apóstolo Paulo, não vai faltar ninguém. Toda a nossa família de fé, todas aquelas pessoas com as quais nós nos importamos, todas elas vão estar ali reunidas. Todas elas vão participar. Todos nós estaremos juntos no final. A festa, diferentemente de uma festa de casamento em que talvez nós tenhamos perdido alguém, e nós possamos olhar para as fotos e falar, poxa, a pessoa podia estar aqui. Quando nós olharmos para o grande dia, a foto que vai ser tirada, vai estar todo mundo junto. Vai estar todo mundo junto. Consolemos-nos com essas palavras, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos traz para perto desse time. Porque o Senhor nos manifestou tão grande salvação, Senhor Jesus. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bom, e um dia, Pai, o Senhor irá retornar e fazer com que toda lágrima, toda dor, Senhor Jesus Cristo, toda a força do pecado que nos oprime, Pai amado, a nos forçando, lidando conosco como se nós fôssemos marionetes, ou até mesmo entrando no mais íntimo do nosso ser ao ponto de que nós não fazemos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Ou então, as dores do mundo de pobreza, destruição, fome, morte, guerras e outras coisas mais, violência, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nós aguardamos por o dia em que a mãe não terá mais que ver o seu filho ser tomado de ti.
Nós aguardamos o dia, Pai amado, em que não haverá mais choro nem ranger de dentes. Nós aguardamos o dia em que um pai não terá que enterrar o seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos um dia, Senhor Jesus Cristo, em que ninguém mais vai estar chorando, Pai amado, por violência em favelas, em ruas, ou em qualquer outro tipo de lugar. Nós aguardamos um dia, Pai amado, em que nós poderemos confiar nas palavras das pessoas, pois não haverá mais mentira. Nós aguardamos o dia da tua vinda, em que o Senhor vai purificar todas as coisas. Senhor, que nossa esperança seja colocada em Ti, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, que está assentado à Tua destra, nosso Deus e nosso Senhor. Amém.